O que é pregar o Evangelho e o que é o Evangelho? Atos capítulo 2, nós vamos ver Deus cumprindo a promessa que ele tinha feito aos discípulos antes desse momento, lá atrás, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder da virtude do Espírito Santo. Jesus fez essa promessa aos seus discípulos, porque até então os discípulos estavam com medo da perseguição, não estava se manifestando publicamente, porque estava uma grande perseguição, eles não estavam ainda exercendo a função que Cristo ordenou, mas o próprio Jesus disse: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, da virtude do Espírito Santo. Esse revestimento, essa virtude, esse poder, é para quê? Será que Jesus fez essa promessa enchendo os cristãos de poder, de unção, que é o Espírito Santo, a virtude, para eles estar entre quatro paredes, no mundo isolado, na formalidade deles, dentro dos ambientes, vivendo os movimentos de corre-corre, de poder, de visão, de sentir, de pular, de correr, de falar língua estranha um com o outro por ali, naquele movimento restrito, isolado, exclusivo, dentro do ambiente? Será que Jesus disse isso aos apóstolos, que eles iam ser revestidos do poder para estar dentro da igreja, vivendo o movimento pentecostal? Essa doutrina pentecostal tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não ensina nenhuma doutrina pentecostal. Isso é mais uma astúcia de Satanás, usando homens fraudulentos que pegam o Evangelho e deturpam. Pegaram Atos dos Apóstolos, ali no dia da festa de Pentecoste, não tem nada a ver com o movimento pentecostal, aonde os apóstolos foram revestidos do poder que Jesus tinha prometido para anunciar o Evangelho. Eles não tiveram ali o pentecostal, começaram a correr, pular, gritar, rodar no meio do povo, fazer corta-laço, fazer aviãozinho. Ali não teve nada desse movimento maldito pentecostal que hoje é pregado nessas igrejas, Assembleia de Deus e muitas outras. Esse movimento pentecostal é uma investida do diabo que tira o povo do entendimento da palavra, leva o povo a distrair, embriagar, a perder o sentido, a noção, a razão e viver uma vida totalmente fora do entendimento de Deus. Esse movimento pentecostal não é uma doutrina bíblica. Jesus não ensinou isso, os apóstolos não pregaram isso. Quem ensina isso são os líderes que formulam essa doutrina de demônios dentro das religiões. Igreja evangélica, católica, espírita. Hoje todo mundo entrou nessa moda de pentecostalismo. Não, nós somos pentecostal. Isso é doutrina de demônio, irmão. A Bíblia não ensina nenhuma coisa sobre pentecostal. A Bíblia fala da festa judaica de Pentecoste, que era uma festa de 50 dias após a colheita. Era uma festa judaica onde se reunia pessoas de vários lugares para essa festa, celebrar esse momento. E nesse momento, na ocasião dessa festa, foi o momento que Deus escolheu para revestir os apóstolos do poder da virtude do Espírito Santo, como ele tinha feito a promessa, para que os apóstolos, nessa ocasião, onde tinha muitas pessoas de vários locais, de várias nacionalidades, os apóstolos ali tivessem a unção, a ousadia do Espírito Santo para proclamar o Evangelho naquele momento, anunciar a Cristo, testemunhar de Cristo para aquela multidão que estava naquela festa judaica de Pentecoste. E os apóstolos, eles não foram cheios do Espírito Santo para correr, pular, marchar, gritar, falar língua estranha que ninguém conhece. A Bíblia não diz que os apóstolos falaram língua estranha. A Bíblia não tem canto nenhum, nenhuma ideia de língua estranha. A Bíblia não fala de língua estranha.
Quem cria essa mentira é os homens dentro do sistema religioso, essas doutrinas de demônios. A palavra de Deus, aquele evento, aquele acontecimento que foi realizado lá em lá na festa em Jerusalém, na festa da colheita, 50 dias, a festa de Pentecostes, que é 50 dias após a colheita, aquele evento foi os apóstolos cheios de ousadia para pregar o evangelho. Eles não ficaram correndo para um lado e para o outro, nem pulando, nem gritando, nem se arrepiando, nem falando língua estranha que ninguém entende nada. Eles começaram a testemunhar, pregar o evangelho na língua que todos entendiam de todas as nações. Eles começaram a pregar em cada língua de cada povo que ali estava. A Bíblia não diz que ali foi língua estranha. Foi em outras línguas que eles entendiam. As pessoas de outras nações que estavam lá em Jerusalém ouviram a pregação do evangelho na sua própria língua. Aí fica hoje esse conceito pentecostal. As igrejas pentecostal é onde o diabo tem se andado, é a bagunça, é a desordem, é a embriaguez de um movimento que diz que é o poder de Deus, um movimento vã, anátema. Não existe esse conceito de pentecostal na Bíblia. Jesus não deixou a sua igreja dividida, tradicional, pentecostal. Não, não existe isso. A igreja é uma só doutrina, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só cabeça guiando essa igreja. Hoje essas igrejas se dividem em doutrina disso, doutrina daquilo. Essa aqui é pentecostal, essa é tradicional, essa é pós-tribulação, essa é pré-tribulação, essa é calvinista, essa é arminiana, e por aí vai. A divisão, a bagunça. E o povo vivendo o anátema, perdido do que o evangelho conduz o homem a viver. Nós temos que se submeter àquilo que o evangelho nos ensina. Não é a doutrina de nenhuma igreja, de nenhum pastor, seja ele pentecostal, tradicional, calvinista, arminiano, seja quem for, qual for a doutrina, é uma só doutrina, que eu como igreja tenho que me submeter, é a de Cristo. Não é a doutrina calvinista, arminiana, não é a doutrina da Assembleia, da Presbiteriana, a doutrina da Adventista, da Deus é Amor, da Congregação Cristã do Brasil. É a doutrina de Cristo que nós como igreja temos que estar submisso a ela. É um só corpo, é um só batismo, é uma só doutrina. Quando existe essa muitas diversidade de conceitos, de doutrina, de mundo de Deus, saia daí, você vai se perder. Venha para Cristo, aprender de Cristo, estar firmado e alicerçado com tua vida em Deus, não é dentro de nenhuma igreja vivendo doutrina de igreja, é em Cristo, vivendo e praticando e perseverando na doutrina de Cristo pelo Evangelho. Não existe essa ideia de pentecostal. Olha aí a bagunça dentro das igrejas. É gente correndo, é gente subindo parede, é gente pulando, cortando laço, é caindo, embolando no chão, em nome de poder pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu sou do manto, eu sou do praia, eu sou do pri, eu sou do reteté. É menino. Você é do anátema, é do engano, é da mentira. Você é menino perdido de Deus, não tem entendimento de Deus. Você é levado por vento de doutrina. Você está vivendo o evangelho anátema. A igreja de Cristo nunca viveu esse movimento maldito pentecostal. E quando a igreja começou a viver essa meninice, Paulo vai corrigir a bagunça que estava lá na igreja de Corinto. Um falando língua estranha, outro correndo, era uma bagunça no culto e ninguém entendia a palavra, ninguém tinha a noção da palavra, todo mundo distraído nos movimentos. Paulo disse, epa, tem que ter ordem e decência. A ordem no culto é regida pela palavra. A decência no culto é pelos princípios da palavra. Não é dentro de embriaguez, de emoção, de movimento pentecostal. Paulo vai corrigir os irmãos. Todo mundo uma bagunça na hora do culto. Um falava, outro gritava. E ninguém ouvia a palavra não tinha liberdade, não tinha espaço. Esse movimento tira o povo da direção da palavra. Esse movimento maldito pentecostal leva o povo a buscar manifestação sobrenatural.
O povo não aceita mais estar num culto para sentar, ouvir e aprender com a inteligência, com um conhecimento racional. O povo hoje quer ir para culto, sentir emoção, quer pular, quer correr, quer marchar, quer falar língua estranha. Culto que não tem isso, para eles é frio. Não, eu sou pentecostal, eu gosto de culto do fogo. Olha as conversas desse movimento anátema pentecostal. Eita, hoje o culto foi poder. O culto hoje foi fogo. Deus desceu, se fez presente. Eu senti o poder de Deus. Deus hoje falou para a igreja de uma forma que ele derramou uma unção que todo mundo hoje gritou, pulou, teve batismo. Mentira, irmão. Tudo isso é mentira. Tudo isso é movimento vã dentro desse movimento maldito, anátema, chamado pentecostal. Pode ser Assembleia de Deus, pode ser qual for a igreja, irmão. Vai ver qual é a bagunça hoje, onde tem as pessoas que são mais meninos na fé, é dentro dessas igrejas pentecostal. Se você chegar para ele e dizer, eita, porque Deus agora está me revelando, eu estou sentindo, Deus está aqui. Aí ele já começa, eita Deus, eu estou sentindo também. Já entra no movimento, já entra no vento de doutrina, porque essas pessoas não usam a inteligência, o entendimento, são levadas pela emoção, são meninos levados por ventos de doutrinas, por engano, homens fraudulentos que levam o povo ao engano, é o que diz a palavra, irmão. Vai ler lá em Efésios 4. Vai ver lá do 11 ao 18. Para que foi que Deus deu capacidade aos irmãos para o ministério da palavra? Deus vocacionou pastor, evangelista, apóstolo, mestre, para uma finalidade. Não foi para criar movimento de revelação, de poder, de reteté, de pentecostal. Foi para ensinar, foi para instruir, foi para corrigir, foi para levar os irmãos à inteligência do conhecimento espiritual de Deus. Não foi para levar os irmãos ao movimento espiritual, o sobrenatural. O povo hoje quer ver o céu cair, quer ver fogo do céu cair. O povo hoje quer ver culto com pregador que pule, que grite, que corra, que marcha. Isso emociona o povo e o povo entra nesse movimento maldito emocionalista. Pregador que prega com consciência, com inteligência, com racionalidade, temperança, com sobriedade, não é aceito nesses meios. Eles não aceitam, diz logo, é frio. Eu gosto de pregação do manto, do poder. O povo quer isso, quer ver, ouvir mentira. E na mentira estão no anátema, estão naquilo que é abominável a Deus. Esse negócio de pentecostal, você que é teólogo, você que é bacharel, que é doutor, que é pastor presidente, é o que for, venha comigo para um exame nas escrituras, venha comigo para um debate dentro desse assunto. Vamos ver se você me convence mostrando na Bíblia aonde é que tem esse movimento de língua estranha, aonde é que tem esse movimento pentecostal, aonde é que Pedro, Paulo, João ou Jesus ensinou alguém a ser pentecostal ou não pentecostal. Me mostra aí e não venha não, viu? Não venha usar Atos 2 não, que ali não tem nada a ver. O povo faz um movimento porque de repente, irmão, é de repente que o vento vem e o coisa... Meu irmão, meus irmãos, é de repente, não pregam mais nada, só pega esse texto. É de repente, aí a igreja já começa. Meu irmão, o pessoal tudo embriagado, sem noção, sem entendimento, irmão. Eu estou falando isso aqui para divertir vocês. Se quiser ir para o céu. Não estou aqui para convencer ninguém, não. Estou aqui para esclarecer. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O filho, ele recebe a correção. O bastardo, não. Ele vai se rebelar. Se rebelar não é contra a igreja, não é contra ministério religioso, nem pastor, nem líder de religião nenhuma. Se rebelar contra Deus por não aceitar a palavra. O povo hoje está sendo escravo, devoto de igreja, de homens. Estão se rebelando contra Deus. Os rebeldes são esses que estão na igreja, tirando vocês da palavra. Aí os pastores dizem que os rebeldes são os que não aceitam a mentira que eles pregam. Eles querem que o povo esteja sob o cabresto dele. Eles querem que o povo esteja sob a autoridade dele.
Não, quem fica na autoridade desses homens são os meninos que são levados por vento de doutrina. São os meninos que são feitos negócio desses homens e propriedade deles. Quem é prudente não se conduz por esses ensinos malditos que esses pastores estão levando o povo a viver dentro de igreja. Quem é prudente analisa a doutrina. Se não tem a doutrina de Cristo, não receba, não é de Deus. E essa doutrina, pentecostalismo, do pentecostal, não é a doutrina de Cristo. Nem os apóstolos pregaram isso. É doutrina de demônio pregada por esses homens que diz que é de Deus, que são instrumento e obreiros de Satanás. Transfigurado como obreiro de Cristo. Mas, irmão Edson, não julgue não. Estou julgando não, estou falando a verdade. Você não pode falar porque você não conhece a verdade. Eu posso, porque eu conheço a verdade, conheço o princípio de Deus e sei quando alguém está pregando a verdade do Evangelho e quando não está. E se alguém não tem a doutrina de Cristo, esse não é de Deus. A palavra me autoriza a julgar dessa forma. Você fica calado, aceita tudo porque você é menino. Você não tem conhecimento. Você é levado por vento de doutrina. Negócio dos homens, guiado por doutrina de demônio. Eu não, sou liberto, porque eu conheci a verdade e eu estou na verdade. Eu não estou dentro de igreja, nem dentro de direção de homem. Estou na verdade, em Cristo, na doutrina dele. E quando eu vejo alguém pregando algum conceito que não condiz com o Evangelho, eu não vou julgar, eu estou afirmando. Não é de Deus, é o diabo usando. Essa doutrina pentecostalismo, pentecostal, isso não é doutrina de Cristo, irmão. Isso traz bagunça, isso trouxe um grande prejuízo para o povo de Deus. Isso fez a palavra ser desprezada no meio desse povo, que são apóstatas. O maior número de apóstatas da fé estão dentro das igrejas evangélicas, porque não estão vivendo o Evangelho. Estão vivendo o Evangelho anátema dentro de igreja evangélica. Estão vivendo preceitos de homens e não de Deus. Estão vivendo uma vida de adoração a Deus vã. Estão vivendo uma vida reprovada da fé. A maioria dos apóstatas, dos desviados, não é os que estão fora de igreja não, irmão. É os que estão dentro das igrejas. A banalização, a reprovação de Jesus foi com os religiosos do templo. Jesus, ele reprovou os religiosos do templo. Jesus reprovou os cerimoniais, as congregações do templo. Jesus reprovou tudo isso, irmão. Jesus reprovou, não foi os que estavam fora do templo, não. Foi os que estavam no templo. Foram os religiosos, os cultos, os movimentos foi reprovado por Jesus. E o templo, Jesus disse, ele vai ser desfeito. Essa aliança, esse ministério vai findar. Porque vai ser estabelecido outro agora, que não é mais dentro de um ambiente físico. Agora o templo de Deus é espiritual. O adorador a Deus não é mais através de ritual, de sacrifício, de culto. É em espírito e em verdade. Cuidado com esses movimentos dentro de igreja, irmão. Que diz que é o poder de Deus, é o Espírito Santo, é o fogo. Aí a gente vê os cultos, menino. Os cultos aí de movimento, o povo tudo dizendo, eita, foi poder de Deus. Ontem foi um pedacinho do céu. Ontem Deus se fez presente. Então, olha que entendimento errado desse povo. Deus se fez presente. Deus não precisa se fazer presente na minha vida. Ele está comigo todos os dias, irmão. Foi Ele que disse isso. Eu não preciso convidar Jesus para vir para a minha casa. Olha o hino. Tem um hino que diz assim... Vai lá em casa, Jesus, não é? Mais ou menos assim. Olha como o povo está perdido do entendimento de Deus. Olha como o povo está vivendo o anátema. Ou não está tendo conhecimento da verdade do Evangelho. As pessoas entendem que tem que buscar a Deus. Olha para aí. Tem que ir para o templo adorar, para a casa de Deus. Olha para aí. As pessoas estão perdidas ou não estão de Deus? Olha o entendimento delas aonde estão. Enquanto o Evangelho nos ensina que eu sou o templo, eu sou a casa, eu sou o altar da adoração. Não é aquele ambiente, não é aquele lugar, não é aquela instituição. A palavra de Deus me ensina isso. Eu não posso viver o que a palavra não orienta. O lugar central para a minha vida com Deus ser verdadeira não é dentro de nenhuma instituição igreja. Olha como o povo está sendo conduzido errado, irmão. Isso tira você da fé.
Isso faz você reprovado. Isso tira você da salvação. Você está pensando que sua vida está segura, guardada em Deus, por meio da tua formalidade de vida religiosa dentro dessa igreja, não importa qual é. Seja católica, evangélica, não importa. Vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento, andando guiado pela luz de Deus, que é a palavra. Não é estando dentro de igreja guiado pela doutrina dos homens. Cuidado, irmãos. Olha como o povo está perdido de Deus, irmão. Não, tem que ir buscar minha bênção. Aonde, irmão? Aonde Jesus ensinou alguém? Venha buscar a bênção. Vá para a igreja, vá para o templo. Eu pergunto a vocês. Que vive essa mentira de templo, de igreja, como casa de Deus, como lugar de adorar a Deus. Eu pergunto a vocês. Josiane Maria, amém, minha irmã Josiane, Pai do Senhor. Deus é grande, é misericordioso, é bondoso para conosco. E Ele nos dá a oportunidade de ouvir para ser corrigido e se converter à verdade, não continuar na mentira. E nós temos que pregar essa verdade. Aí eu pergunto a vocês, que sempre estão aqui comigo, ouvindo as ministrações. Aonde foi que Jesus orientou alguém a ir para o templo? Aonde foi que Jesus disse a alguém que o templo é o lugar de encontrar Deus? Aonde foi que Jesus disse a alguém, se não estiver no templo, não busca Deus? Como hoje o povo é ensinado a estar dentro dessas alvenarias chamadas igreja, que os líderes dizem que é o templo, ó. O templo dos judeus era um só. Hoje não. O povo que quer viver como judeu estão vivendo dentro de muitos templos. Qual é o templo de Deus então, hein? Qual é o templo? O cara abre um espaço na rua dele, na garagem dele, e bota lá, igreja do amor, igreja do poder, igreja da revelação. Aí começa a ensinar o povo, aqui é a casa de Deus. Venha adorar a Deus, venha buscar a Deus, venha receber a bênção de Deus. Aí cria aquele misticismo. Porque hoje o povo está vivendo misticismo. É uma fé mística. É uma fé reprovada por Deus. Não está no princípio da palavra. Essa fé que o povo vive dentro das religiões está dentro dos objetos, dos cultos, da formalidade religiosa. Dentro dos ambientes onde mistificam tudo, irmão. Diga aí, irmão. Então nós temos que aprender isso. Nós temos que ter esse conhecimento para não viver dentro desse anátema. Dentro dessa direção vã, porque em canto nenhum a palavra nos ensina a se conduzir por esses princípios de culto, de vida, de igreja, de ritual, de sacrifício, não. Aqui, irmão. Atentem para o que ouvem. Estejam mais atentos a ouvir, irmãos, do que a oferecer suas vidas em sacrifício vã. Do que viver uma vida de devoção, de prática, consagrando a sacrifício de vida religiosa. Vocês têm que entender qual é o princípio, o meio, o caminho da vida com Deus. Aonde vocês podem estar em Deus e ser aprovados por Deus. Muitos estão perdidos dentro das suas religiões. Muitos estão se gloriando na sua religiosidade, nos seus templos, nas suas igrejas, nas suas instituições, pelos seus líderes. Cuidado, se glorie no Senhor, esteja no Senhor, aprenda de Cristo, guarde a palavra de Cristo, seja devoto e praticante a Cristo pela palavra dele, viva a sua vida de regra de fé e prática, guiada, instruída no princípio da palavra, que é lâmpada e luz, para guiar a nossa vida com Deus. Então, gente, não existe, gente. Esses movimentos é anátema. Movimento pentecostal, os cultos é uma bagunça, é gritaria, é cai-cai, é movimento. Agora parou mais essa banalização. Mas de primeira era a pessoa caindo, um soprava, outro abanava o paletó, outro jogava a mão, e o povo caindo. Isso é culto, não. Isso é cirandar de Satanás no meio desse povo, irmão. É movimento, o povo gritando, perdendo o equilíbrio, a razão, a noção. O povo embriagado e começa a dobrar a língua e começar a falar um bocado de coisa que ele não entende, ninguém entende. A igreja não é edificada com isso. O que edifica a igreja é a ministração da palavra. Não é uma igreja cheia de grito, de corre-corre, de barulho de pregador, para dizer que está cheio de Deus, e começa no culto fazer aquele carnaval pulando e gritando e mostrando o movimento. E aí o povo é menino. Olha o que a Bíblia diz.
Meninos levados por vento de doutrina. O pregador cria o movimento e sopra no meio do povo e o povo leva-se. E o povo é levado por esse movimento. Esses ventos de doutrina. Movimento vã, anátema. A igreja de Cristo nunca se reuniu para esses movimentos que hoje o mundo vive. Em nome de igreja evangélica, de poder de Deus, de movimento de Deus. O objetivo dos irmãos congregar é para a edificação da fé. É para o conhecimento, para o crescimento, para a edificação. Foi para isso que Deus levantou e vocacionou homens. Não foi para criar culto de poder, culto de marcha, culto de vitória, culto de revelação, culto não sei de quê. Foi para ministrar a palavra. A palavra é para levar edificação, correção, instrução para a igreja. Tem que ter a doutrina, revelação, poder, visão. Isso não edifica a igreja, não. O que edifica a igreja para uma vida consciente, lúcida, sóbria, com entendimento e inteligência para Deus, é o ensino, é a instrução da palavra. E Paulo vai dizer que toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça todo homem de Deus, para que sejamos perfeitos e perfeitamente para viver a vida com Deus, pela instrução da palavra. Porque o povo hoje perece por falta da instrução, por falta do ensino, porque o povo hoje está destruído, uma vida perdida de Deus. O diabo tem destruído e tem cirandado no meio desse povo, porque esse povo despreza o conhecimento, eles querem movimento, é sobrenatural, e o diabo tome, grite, caia, pule, marche, fale língua estranha, só não tenha atenção para ouvir o ensino da palavra. Você tem que buscar profeta do manto, do reteté. Você não deve dar ouvido a quem prega a palavra. Essa pregação é fria, não tem poder, não tem unção. Você tem que buscar os homens que é cheio do poder de unção. É esses que o diabo usa. Esse poder e essa unção que não é de Deus. O poder de Deus é para equilibrar o homem, para o homem pregar inteligentemente o evangelho. Foi esse o motivo pelo qual os apóstolos, lá na festa de Pentecoste, foram cheios do Espírito Santo. Não foi para pular, correr, marchar e nem falar língua estranha. Foi para ter coragem e ousadia de começar a testemunhar de Cristo a todos que estavam naquele momento ali. E houve ali uma grande convenção. Quase 3.000 almas se converteram nesse dia. É esse o objetivo de Jesus nos encher com a ousadia, com a unção, com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito já somos. Quando cremos em Jesus. É outra doutrina de demônios. Essa doutrina de que você só é batizado se falar em língua. Aonde Jesus ensinou isso, gente? Agora eu fico olhando, né? Quem prega isso é quem? Os pastores presidentes da Assembleia de Deus. Os pastores das igrejas, não é? Famosa, os líderes que têm a sua fama, que arrasta a multidão, são eles que pregam essa mentira. Não, o ministério aqui só pode assumir o cargo quem for batizado com o Espírito Santo. Você não fala em língua, você não foi batizado. Aí eu pergunto a você, pastor presidente, teólogo, bacharel e doutor das Escrituras, aonde é que você tem essa base para ensinar essa mentira como verdade de Deus? Da onde é que você tira esse princípio? Aonde Jesus ensinou isso a alguém? Aonde os apóstolos ensinaram ou pregaram isso para alguém? O povo está pregando hoje tudo aquilo que o Evangelho não ensina, tirando as pessoas da verdade do Evangelho. Não, nessa igreja aqui só assume cargo quem é batizado com o Espírito Santo. Na igreja dos homens, você só tem cargo lá se você estiver de acordo com a regra dos homens, com o governo dos homens. Se você quiser estar inserido no reino de Deus, você tem que estar dentro dos princípios do reino de Deus. E esse negócio de batismo para falar em língua estranha, que é o sinal, isso é mentira. Isso é mentira. 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 É muita mentira. E o povo preso, perdido no anátema. Você sabe o que significa o anátema? Por isso que Paulo vai dizer assim, se vier alguém do nosso meio até vocês, pode ser que venha um anjo do céu. Não importa quem é o indivíduo, qual é a autoridade dele. Não tem
aonde vocês se submeterem à autoridade dos homens. Vocês têm que estar submissos a Cristo, que é a autoridade da igreja. E seja qual for o homem que vier até vocês e não traz o evangelho de Cristo, não receba. E se receber, vai sofrer, que é anátema. Paulo não mandou ninguém estar submisso a ele, nem a doutrina de nenhuma igreja. Paulo mandou os irmãos, orientava os irmãos, instruía os irmãos, estar fiel a Cristo, à doutrina de Cristo. E se alguém estivesse no meio e não pregasse a doutrina de Cristo, Paulo orientava, se aparte dele, viu? Se aparte. Se aparte, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe o que isso significa? Um ensinamento errado fora do princípio do evangelho desvia você de toda a doutrina de Cristo, de toda a verdade do evangelho. Cuidado, o que tem de fermento dentro dessas igrejas, o povo vivendo o anátema, perdido da fé, corrompido o bom costume do evangelho. O povo está mais preocupado em viver os costumes, os valores e os princípios de igreja. Estão corrompidos dos costumes e dos valores do evangelho. A causa do evangelho não é por costume e princípio de igreja, é pelos princípios do evangelho que nós temos que seguir e ser fiel a Cristo até a morte. Não é ser fiel à igreja, à doutrina de igreja, nem a líder, nem pastor, presidente de igreja. Ah, irmão, o Senhor está incentivando os irmãos a ser rebelde contra os seus líderes. Se esse líder não estiver trazendo o evangelho, não é eu não, é a Bíblia, meu irmão. É a palavra de Deus que ensina isso. Não receba, não se submeta a ele, não tenha como irmão na fé, não salde com a paz do Senhor, nem tampouco se corrompa no conselho dele. Aparta-te dos tais, que não traz a doutrina de Cristo, que traz escândalo, que perverte, que deturpa e que falsifica o evangelho. Sai do meio dele, não importa se é o pastor presidente da igreja A, B, C, D, se é o teólogo, se é o bispo, se é o ancião, se é o padre, se é o evangelista, se é o arcanjo, se é o apóstolo. Não importa, vocês como igreja de Cristo, nós não fomos chamados para estar sobre a autoridade da direção de homem nenhum. Nós somos chamados para ser discípulo de Cristo, estar sobre a autoridade de Cristo, ser guiado por Cristo, guardar e praticar a doutrina de Cristo e ser fiel até a morte, guardando a palavra de Cristo. Cuidado, meus irmãos. Vocês estão pensando que estão seguros na salvação com Deus, de Deus, por meio da igreja que vocês estão aí? Escravo, sendo negócio, propriedade desse sistema, colocando a vida de vocês na dependência de igreja, escravizando a vida de vocês em trabalhos e obrigação de igreja. Vocês estão pensando que a vida de vocês está em Deus por meio desta formalidade religiosa, por meio desta religião? Cuidado, irmãos, cuidado. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Ainda há tempo de se converter. Convertei-vos ao Senhor. Dá ouvido à palavra do Senhor, para que viva. Para que viva. Muitos estão mortos, pensando que estão vivos, e só pode viver. Não adianta ir para culto de avivamento. Não adianta fazer esse culto místico. Isso é misticismo, irmão. É culto da bênção, é culto da vitória, é campanha da marcha, é culto disso, é culto daquilo. Isso é misticismo. O evangelho não ensina isso. Vida com Deus, bênção de Deus, vitória de Deus é em Cristo, por Cristo. Não é em culto de igreja dentro de igreja. Cuidado, irmãos. Aqui é a voz da palavra de Deus que vai até você. É a verdade que liberta. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. Se você quer contestar, vem com a palavra para me refutar. Se você quer entrar no debate para contestar o que eu estou aqui ministrando, se você quer contestar e trazer que o pentecostalismo, esse movimento pentecostal é bíblico, Jesus ensinou, vem com a palavra, com o argumento plausível da palavra, para a gente entrar no debate, para a gente examinar. É aqui, ó. Eu não vou trabalhar o que eu acho, o que eu entendo, não. Temos que trabalhar o que a palavra nos revela a partir da doutrina de Cristo. Aí eu pergunto a você, o Evangelho de Cristo ensina esse movimento pentecostal que vocês vivem hoje, dentro dessas igrejas, com esses movimentos místicos? Isso é misticismo, irmão. Isso é coisa do diabo. Fé em Deus não é misticismo, é confiança, é certeza, é convicção dentro daquilo que a palavra já nos revela. Não é dentro de culto, de misticismo, de movimento, de objeto, dentro de igreja. Isso não é fé, isso é misticismo.
Essa fé é vã. Essa fé o mundo vive, confiando nas suas igrejas, nos seus cultos, nos seus rituais, nos seus objetos de fé, como se fosse ponto de alcançar a graça de Deus, meio de alcançar milagre. Saiam desses movimentos anátemas. Sabe o que quer dizer anátema? Amaldiçoado, condenado. Anátema é isso. E todo aquele que está vivendo fora do Evangelho de Cristo pode estar em qualquer igreja, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Congregação Cristã do Brasil, Deus é Amor, Adventista, Universal, Reino, Igreja Mundial do Reino de Deus, Congregação Internacional da Graça, Igreja Deus é Amor. Pode ser qual for a igreja, irmão, porque não é a igreja o local, o ambiente que você tem que estar para estar em Deus. Não é a igreja o lugar central para você alcançar a graça e a bênção de Deus. Eu pergunto, Jesus ensinou isso aonde? Todos os grupos defendem sua igreja. Todos os líderes dizem que a igreja é o lugar central para o povo estar e ser de Deus. Aí eu pergunto, aonde Jesus ensinou isso? Eu peço a vocês, aonde Jesus ensinou alguém a estar nele dentro de alguma igreja evangélica? Aonde Jesus ensinou alguém a buscar a Deus, estar em Deus e ser de Deus dentro de alguma igreja católica ou qualquer religião? Eu pergunto a vocês, aonde Jesus ensinou a alguém que a igreja verdadeira é essa, aquela ou aquela outra? Porque hoje a Congregação Cristã do Brasil diz que é a verdadeira, que adora a Deus. A Igreja Adventista do Sábado, sétimo dia, diz que eles são o verdadeiro remanescente, porque guarda o sábado e os outros são apóstatas. Os Testemunhos de Jeová diz que é o verdadeiro povo de Deus. Os Mormons diz que é a igreja verdadeira de Deus. Os espíritas estão lá dizendo que estão fazendo a obra de Deus. Os evangélicos estão lá com a sua vida confiando que estão em Deus por meio das suas igrejas evangélicas, aonde são ensinados de que ali é a casa de Deus, o lugar onde eles encontram a Deus. Aí eu pergunto, todos ensinam isso e estão vivendo dentro desse ensinamento. A pergunta é, aonde Jesus ensinou isso? Aonde o Evangelho ensina isso? Aonde Jesus orientou alguém a procurar alguma igreja verdadeira? Aonde Jesus disse a alguém que a igreja dele, que ele estabeleceu, foi a católica ou a evangélica? Ao contrário, irmãos, aprendam de Cristo, sejam libertos, irmão. Saia dessa prisão. Religião, igreja, é uma prisão espiritual. Você pensa que está à vontade, eu me sinto bem, eu estou em paz. Você está perdido de Deus, irmão. Esse sistema de religiosidade, de vida com Deus, dentro desses movimentos, onde você está ali escravo, negócio, propriedade do sistema religioso, dentro da regra, da norma, cumprindo tudo aquilo ali, como se fosse de Deus, é um sistema do diabo que tem prendido milhares e milhões de pessoas, impedido essas pessoas de chegar a Deus, de conhecer a verdade, porque estão presas nessa mentira, que pregam dizendo que é a verdade de Deus. Jesus vai nos ensinar que nós devemos estar nele e a palavra dele em nós. Aí sim, alcançaremos a graça e a bênção de Deus. Jesus vai nos ensinar que devemos seguir a ele, crer nele, aprender dele, estar nele, guardar e praticar a palavra dele. Porque ele é a videira verdadeira. E quem não está ligado nele vai ser arrancado, vai ser tirado. Tem que estar nele. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos que fomos enxertados nele. Para ser de Deus, temos que estar nele. Porque Deus não estabeleceu nenhuma igreja ou religião como a videira. A videira, por onde nós vamos ter a vida com Deus, é Cristo. Aprenda isso, João 15. Jesus vai falar sobre isso e aqui a gente tem um grande ensinamento espiritual para entender por onde é que a gente tem a ligação com Deus. É através de Cristo, a videira verdadeira. Deus é o Pai, o lavrador. Foi Ele que estabeleceu essa videira, para que todos nele tenham a vida com Deus. Deus não estabeleceu nenhuma igreja, nem evangélica, nem católica, nem nenhuma outra religião. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, vida com Deus por Jesus, e ninguém vai encontrar a vida eterna com Deus se não for por Jesus. Então que Deus abençoe vocês.
eu trouxe apenas mais um esclarecimento da verdade que liberta, para livrar você da mentira que tem ofuscado o seu entendimento e entenebrecido, privando você de conhecer a verdade. Esse é o meu trabalho, esse é o meu ministério. Não é estar dentro de igreja defendendo causas e princípios de igreja. É estar no mundo, sendo luz, pregando o evangelho do reino de Deus a toda criatura, ensinando, corrigindo, redarguindo e aborrecendo o mundo com a verdade de Deus, condenando as obras infrutuosas das trevas. Todo conceito de Deus que não vem de Deus, vem do diabo. Eu estou aqui para condenar, protestar e denunciar e levar a verdade para que aquele que ouvir e crer seja salvo. Quem ouvir e não crer, continua perdido e condenado no anátema, pensando que estão em Deus e no final do labor desta vida, quando deste mundo partir para a eternidade, meu irmão, grande vai ser a vergonha e o desprezo de muitos que hoje pensam que são de Deus. E por não dar ouvido à palavra de Deus, vão sofrer a condenação. Vão a juízo. Sabe por quê? Porque Deus, ele dá oportunidade a todos. Deus não tomará o culpado por inocente. Mas, se o homem não se converter, vai para o juízo de Deus. É o que está escrito lá em Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Vai ler Bíblia, irmão. Dedica o tempo da tua vida para buscar a Deus lendo a palavra. Não é buscar a Deus dentro de igreja, em movimento de culto, não. O lugar que tu encontra a Deus, o conhecimento dele, porque Deus se encontra pelo conhecimento dele. É lendo, é meditando, é examinando as Escrituras. Você tem que buscar a Deus tirando o tempo da sua vida para aprender dele pela palavra. Muita gente pensa que buscar a Deus é estar dentro de culto, de trabalho de igreja, de ritual, de formalidade. Por quê? Porque foram ensinados assim. E aí é que eu digo, esse ensinamento tira você da graça de Deus. O povo deixa de buscar a Deus aonde tem que encontrá-lo. O lugar verdadeiro, aonde nós encontramos, que é pela palavra, buscando o conhecimento dele, para viver a vida religiosa como foi ensinada, que aqui você busca Deus, venha para o culto, venha para a consagração, venha para o trabalho, venha para o congresso, venha para a festa do conjunto, do círculo de oração, do coral, venha para isso. Meu irmão, é muita atividade religiosa, irmão. É muito culto, é muito evento, é congresso de mulher, é congresso de homem, é festa de criança, é aniversário de conjunto, é aniversário de círculo de oração, aniversário de igreja, é culto disso, culto daquilo, campanha, marcha, pacto, voto. É tanto entretenimento que distrai o povo e leva o povo a desprezar a palavra. Esse povo está em Deus? Tá não. Vida com Deus não é por esse caminho, não. Esse povo está desviando de Deus porque está perdendo o entendimento. Vida com Deus é questão de conhecimento e entendimento na palavra. O povo está mais preocupado em priorizar sua vida nos cultos, nos trabalhos de igreja, achando que isso é obra de Deus. É outra mentira pregada dentro das igrejas. Trabalho religioso, obrigação religiosa, não é obra de Deus. Aí eu pergunto, irmão, aonde Jesus ensinou isso? Agora, as pessoas não querem ouvir a verdade. Olha como as pessoas estão dispostas a viver na mentira. Por mais que pregue as pessoas, por mais que mostrem na palavra que dízimo não é doutrina de Cristo, que igreja não é casa nem templo de Deus onde a gente encontra Deus, que batismo nas águas não leva ninguém a receber remissão de pecado, nem ter comunhão com Deus para participar da igreja. Mas o povo não aceita isso, não. O povo prefere escolher, já fizeram a sua escolha, de manter-se na mentira, pensando que é a verdade de Deus. Eles desprezam a verdade de Deus para viver na mentira, e por isso serão condenados. É o que a palavra diz. Vai ler a Bíblia, irmão, vai aprender de Deus. Não fica aí atrás de revelação, porque o meu pastor é homem de Deus, meu pastor falou, meu pastor, Deus usou ele. Não, Deus vai usar homens simples, que tenham compromisso com ele para pregar a palavra. Não é para levar mentira dizendo que Deus falou, que Deus está revelando. Os homens que Deus usou e levantou, foi para pregar a palavra. Não é esse movimento de profeta do cão. Profeta que leva anátema, que leva movimento mentiroso em nome de Deus para o povo, não. Esses profetas tiram vocês da palavra. Vocês deixam de buscar, examinar a vida de vocês, a direção de Deus na palavra, para estar atrás à procura desses profetas em púlpito de igreja. Aí tem culto profético, culto do encontro de vasos. Olha para aí, irmão. Olha quanta banalização. Culto profético.
culto encontro de vaso, culto de revelação. Meus irmãos, saiam desse anátema. Vão buscar o conhecimento da verdade, para que vocês sejam libertos. Jesus não ensinou nada disso. Se voltem, se convertam a Cristo pela palavra. Estejam firmados, prudentes, praticando a palavra. É aí que vocês vão estar firmados na rocha, com a sua vida de fé em Deus aprovada. Não fiquem presos dentro desses movimentos. Não deixe sua vida ficar alienada, com a mente cauterizada, dentro de uma vida de dependência de igreja, como se fosse uma vida com Deus. Vocês estão presos, escravos do sistema, vivendo o anátema, perdido de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Peço a vocês que sejam prudentes, examinem e analisem tudo que eu falei aqui, e você tenha liberdade para me questionar. Se eu falei alguma coisa aqui que não condiz com a verdade do Evangelho, coloca aí, me chama no privado e vamos trabalhar a verdade que a palavra revela usando a palavra. Quer me questionar? Vamos usar a palavra para ver se essa doutrina pentecostal é bíblica. Se Jesus ensinou isso aos apóstolos. Vamos usar a palavra, o Evangelho de Cristo, para a gente ver se essa questão de casa de Deus é ensinada pela palavra. Casa de Deus, templo, igreja, como lugar santo. Vamos usar a palavra para a gente ver se realmente essa doutrina de batismo nas águas, para o homem receber remissão do pecado, é uma doutrina que o Evangelho ensina. Se os apóstolos pregaram isso. Vamos usar a palavra para poder aprender o que é verdade e conhecer o que é a mentira, para que você se converta da mentira à verdade. Amém? Então que Deus continue abençoando a minha, a sua e a vida de todos nós que estamos em Cristo, e aqueles que não estão, que Deus tenha misericórdia, que eles vão ter tempo para ouvir e crer e vir para Cristo. E você que está em Cristo, cuide para que não caia, você que está de pé. Seja prudente, persevere até o fim, combata o bom combate da fé, cuida de ti e da doutrina, a doutrina de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. Amém, meu irmão? Essa é a prioridade do cristão. Não é vida de igreja, não. É cuidar da tua vida no conhecimento da doutrina de Cristo, para não ser desviado da fé, seguindo doutrina de demônios. Cuidado. É muito gostoso estar dentro de um ambiente, igreja, cantando hino, ouvindo pregações de autoajuda. Isso é muito bom, é satisfatório. Muita gente vive nesse momento de satisfação. Mas se você quer ir para o céu, você tem que ser prudente. Vá buscar conhecer a verdade do Evangelho de Cristo para você crer e ser salvo. Salvação não é dentro de igreja, na conveniência, no bem-estar, na vida social com os irmãos ali. Salvação é pelo conhecimento do Evangelho e crendo nele, estando nele, para que possa ser salvo. Porque Paulo vai dizer aos irmãos, aos Coríntios, na sua carta, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer, irmão, isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Paulo vai dizer, se vocês não estiverem no Evangelho, se vocês não permanecerem no Evangelho, vocês não podem ser salvos. Paulo, nem Pedro, nem João, nem Jesus, nem nenhum apóstolo, nunca orientou ninguém a estar dentro de igreja para ser salvo, para ser de Deus. O que eles advertiam e orientavam os irmãos era que fosse prudente a estar no Evangelho e não se deixar sair do Evangelho, porque só pode estar andando na salvação se estiver no Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Me visita lá no Kawaii, no YouTube, no Instagram e aqui no Face. E se quiser entrar no meu privado, vem comigo para a gente aprender cada dia mais do Senhor. Amém?